Bem-vindo ao inverno, a estação mais fria do ano e do ponto de vista metabólico, uma das mais interessantes para o seu corpo. Hoje eu vou te explicar algo que a maioria das pessoas não sabe. O frio não é só desconforto, é estímulo, é sinal, é um dos gatilhos mais poderosos que existem para aumentar o seu gasto calórico. E tudo isso acontece de uma forma completamente automática, enquanto você simplesmente existe dentro da temperatura ambiente. Eu sou médica pós-graduada em endocrinologia e nutrologia e hoje vou mergulhar com você na fisiologia do frio. O que acontece no seu organismo quando a temperatura cai? Por que isso importa para o seu metabolismo? E o que a ciência diz sobre usar o frio de forma intencional para melhorar a sua saúde? O seu corpo tem uma missão que nunca para: manter a temperatura corporal entre 36,5 e 37 graus. Essa não é uma preferência, é uma necessidade biológica. Fora dessa faixa, os processos enzimáticos começam a falhar, o metabolismo celular é comprometido e os órgãos entram em colapso. Então, quando a temperatura externa cai, o organismo não fica parado esperando, ele entra no que eu chamo de modo sobrevivência térmica, uma mobilização ativa de recursos para gerar calor e manter esse equilíbrio. E essa mobilização tem um custo calórico real mensurável, que aumenta o seu gasto energético basal, simplesmente porque você está exposto ao frio. E esse processo acontece principalmente através de dois mecanismos. Eu vou te explicar cada um deles em detalhes. O primeiro mecanismo, e o mais importante, envolve um tipo de gordura que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não é a gordura que a gente tenta perder, é a gordura que trabalha para você. O tecido adiposo marrom é completamente diferente do tecido adiposo branco, aquele que se acumula no abdômen, quadril e nas costas. Enquanto o tecido branco armazena energia, o tecido marrom consome energia para gerar calor. E a razão para isso está na sua composição. O tecido marrom é riquíssimo em mitocôndrias, as organelas responsáveis pela produção de energia dentro das células. E é essa densidade mitocondrial que dá a ele a cor mais escura e a capacidade de gerar calor. Quando o frio é detectado pelo organismo, ele ativa uma proteína específica dentro das mitocôndrias chamada UCP1, proteína desacopladora mitocondrial. Essa proteína essencialmente desacopla o processo de produção de energia, fazendo com que, em vez de produzir ATP, a mitocôndria dissipe energia na forma de calor. O resultado é um aumento direto na termogênese, no gasto energético basal e na queima de calorias, sem nenhum esforço físico adicional. E aqui está o dado relevante para as mulheres que estão me assistindo. Mulheres têm naturalmente mais tecido adiposo marrom do que os homens, o que significa que nesse mecanismo específico a biologia feminina leva vantagem. O segundo mecanismo é hormonal. Quando o corpo detecta a queda da temperatura, libera noradrenalina, neurotransmissor e hormônio que tem papel central na resposta ao frio. A noradrenalina amplifica a ação do tecido adiposo marrom, aumenta a frequência cardíaca e contribui diretamente para o aumento do gasto calórico. Junto com ela, há também a liberação de dopamina, o neurotransmissor associado à motivação, foco, sensação de bem-estar. É por isso que muitas pessoas relatam uma sensação de clareza mental e energia depois de uma exposição ao frio. Não é coincidência. É a resposta neuroquímica do organismo a um estressor térmico. E é exatamente esse princípio por trás do cold plunge, a exposição controlada e intencional ao frio através das banheiras de gelo ou duchas frias. O objetivo não é a tortura, é estimular esses mesmos mecanismos de forma deliberada para aumentar a termogênese, melhorar a flexibilidade metabólica e aproveitar os benefícios neuroquímicos dessa resposta. Então, o que você faz com toda essa informação? Primeiro, entende que o inverno não é o inimigo do seu metabolismo, é um aliado se você souber usar. A exposição ao frio ambiente já gera um aumento no gasto calórico basal. Você não precisa fazer nada especial para isso. Só existir no inverno já tem um custo energético maior do que no verão. Segundo, se você tem curiosidade sobre o cold plunge ou as duchas frias, saiba como a ciência apoia o uso como ferramenta metabólica e de recuperação, mas a exposição precisa ser gradual, controlada e idealmente acompanhada por um profissional de saúde, especialmente se você tem condições cardiovasculares. Terceiro, o inverno é uma janela interessante para quem está em processo de emagrecimento ou melhora metabólica. O aumento do gasto calórico basal, combinado com um protocolo bem estruturado de alimentação e treinos,
pode potencializar os seus resultados de forma significativa. Eu preciso deixar claro, o frio não vai resolver tudo sozinho. O aumento do gasto calórico pela termogênese é real, mas não é mágico. Ele não substitui uma alimentação adequada, treino de força, sono regulado e acompanhamento médico. O que ele faz é somar. É mais um mecanismo que o seu corpo usa a seu favor e que a maioria das pessoas ignora completamente. Então não é um mito, não é crendice popular, é fisiologia. E agora você sabe exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo quando a temperatura cai. E já que estamos falando de gasto calórico no inverno, sim, isso tecnicamente justifica o chocolate quente, com moderação, claro, mas justifica. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer entender melhor como o seu metabolismo funciona e como otimizar a sua saúde de forma individualizada, o link para agendar uma consulta está na descrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana eu trago ciência aplicada à saúde de forma direta, sem enrolação e sem mito. Te vejo no próximo vídeo.